Olá, o meu nome é Rogério Rodrigues da Silva, sou advogado formado pela Faculdade de Suzano, Unida de Suzano, no ano de 2009. Tenho pós-graduação em processo civil e também tenho pós-graduação em direitos humanos. O meu objetivo deste curso é tornar a vida do jovem advogado mais fácil. Eu sei muito bem, sou professor já há 10 anos, estou no mercado aí como professor universitário desde 2010. Atualmente sou professor na Faculdade Piaget, aqui em Suzano. E no decorrer desses anos eu tenho notado a dificuldade que os alunos possuem ao ingressarem na carreira. No ingresso à sua carreira, muitos possuem dificuldades técnicas, coisas que não são passadas em sala de aula, que é a vivência prática. Então, o objetivo desse curso, inicialmente, é apresentar toda a estrutura de um escritório de advocacia. Então, você, aluno, terá acesso aí a toda a estrutura, como você deve montar o seu escritório de advocacia, quais são os sistemas digitais, todas as técnicas possíveis que estão ao meu alcance para que você possa ser um advogado de sucesso. Tá ok? Então, neste primeiro momento, eu vou mostrar a todos quais são as dúvidas mais frequentes dos advogados. Então, eu vou reduzir um pouquinho aqui a tela e nós vamos iniciar aqui as nossas dúvidas mais frequentes. Então, eu coloquei aqui desafios do jovem advogado. Então, a primeira dúvida é como abrir um escritório de advocacia? Muito embora para alguns pareça algo muito fácil, né? Não é tão simples assim. Quais os recursos básicos preciso para obter o sucesso nas demandas judiciais? Então, o que ele precisa? Quais são os recursos básicos? O que eu preciso ter como técnica? Quais são os equipamentos? O que eu preciso ter? Quais são os recursos para ter um sucesso? Existem recursos que estão disponíveis ao advogado e muitas vezes ele não sabe utilizar, ele não tem acesso a essa informação, então ele perde uma demanda porque ele não sabe simplesmente fazer uma pesquisa em um site que está à disposição dele. Como utilizar o certificado digital? Como controlar as minhas publicações? Como controlar os prazos nos meus processos? Quais são as tecnologias que posso utilizar para obter resultados positivos? São perguntas que, para advogados já experientes, podem ser banais, mas para você que inicia a carreira hoje, sozinho, sem ter feito muitas vezes um estágio em um escritório, são realmente problemas sérios, porque muitos deixam de advogar por receio, por medo de enfrentar a profissão. Então, eu vou agora passar para o próximo slide. Eu vou clicando aqui nos slides. Então, eu coloquei aqui a importância da utilização de recursos digitais, e o comportamento ético para o sucesso na advocacia. Então, eu coloquei uma ementa. Sistemas de gestão de escritório, sistemas de pesquisas, controle de resultados de processos, comportamento advogado-cliente, comportamento advogado com advogado e o limite do uso das redes sociais e as consequências para o cometimento de infrações éticas. Então, são todos problemas que o jovem advogado enfrenta no dia a dia no mercado de trabalho. E para isso, eu primeiro preciso mostrar, se você pretende abrir um escritório de advocacia, primeiro você precisa saber da importância da organização de um escritório. Então imaginem só, um cliente ele chega e se depara com um escritório com uma mesa nestas condições. Imaginem qual vai ser o pensamento do cliente sobre a sua organização. É óbvio que ele vai imaginar, o meu processo, os meus documentos serão todos perdidos no meio dessa bagunça. Então, se você é uma pessoa desorganizada, basta que você não deixe que o seu cliente tenha acesso à sua desorganização. Deixe uma mesa apenas para atender o cliente.
deixe uma mesa, uma sala de reunião, por exemplo, e atenda naquele local. Jamais atenda o cliente numa mesa completamente bagunçada, correto? O que nós esperamos é uma mesa, e aí está a minha mesa no escritório antigo, é uma mesa organizada. O cliente ele precisa chegar até o seu escritório e ter acesso a todas as documentações toda organizada. Ele vai falar, nossa, bom, esse advogado realmente ele cuida dos documentos, ele trata com zelo o processo, tá ok? Inicia-se já deste momento. Aqui, é óbvio, eu coloquei algo que eu utilizo no meu escritório, eu deixo separado todos os documentos por etapa, processos em elaboração. Esses processos em elaboração são documentos que eu pego do cliente, alguns eu digitalizo, outros acabam ficando conosco. Então, esses documentos que ficam em poder do advogado, eu deixo ali separadinho, montado para que separado. Petições iniciais, trabalhistas, petições iniciais cíveis, recursos cíveis, recursos trabalhistas, enfim, eu criei aí esse sistema para manter o meu escritório organizado, ok? Agora, aqui, este é um livro de controle físico de processos, e vocês vão me dizer, nossa, em pleno século XXI, o Dr. Rogério utiliza um livro de controle de processos? Sim, foi graças a esse livro que eu tenho controle. Esse livro, ele me dá exatamente o nome do meu cliente, eu tenho aqui, neste ponto, o número do processo, aqui a pasta digital e aqui o fórum. E vocês vão entender o porquê da importância lá na frente desse livro de controle, pois eu tenho o controle desde o meu primeiro processo lá em 2012, quando eu tirei a minha OAB, quando eu consegui a minha OAB e comecei a advogar. Então, desde 2012, eu tenho o meu primeiro processo e eu tenho o resultado do meu primeiro processo até o processo atual. Aqui, o controle físico de processos. Este controle físico, atualmente, ele pode ser convertido no processo digital. Eu utilizo hoje o sistema digital, então todos os processos eles são físicos e eu deixo apenas guardado no escritório o controle físico, apenas o contrato e a procuração e eventual documento que seja necessário ao processo, um documento muito importante, porque você, advogado, é responsável pelo documento do cliente até o término do processo. Então, se é um documento importante, você assina esse termo, você peticiona nos autos e você é responsável por ele. O juiz pode exigir que você apresente esse documento em cartório. Então, eventual documento do meu cliente, como notas promissórias, cheques, certidões, esses documentos importantes ficam comigo aqui no escritório e eu coloco nessas pastas físicas. É importante que você tenha um local para guardar esses documentos. Alguns advogados têm o hábito de escanear e entregar ao cliente e passar a ele a responsabilidade pela guarda dos documentos. É um risco, porque se o juiz exigir, a responsabilidade perante o Código de Processo Civil é sua, tá bom? Aqui o controle físico é o arquivo morto, né, dos processos físicos, então devem ser todos numerados e lançados no sistema, bem como no livro. E aqui eu já começo com o tema. A importância do controle de publicações de prazos. Então, o advogado iniciante ele tem uma dificuldade imensa de como controlar os prazos processuais. Então, você pode contratar os serviços da associação, da ASP, e a ASP ela nos traz aí as publicações de uma maneira mais filtrada, a OAB também, mas aqueles advogados que possuem um nome comum, como o meu, que é Rogério Rodrigues da Silva, um nome comum, existem centenas no estado de São Paulo. Então, as publicações são várias no meu nome, eu tive que contratar a ASP, porque a ASP faz uma filtragem pelo número da OAB e pelo número do CPF, tá ok? Então eu consigo ter aí um controle mais eficaz das publicações pela ASP. Essas publicações, quando saem, eu utilizo aqui a agenda do Google e percebam o seguinte, aqui embaixo eu coloco os meus atendimentos diários, as audiências, atendimento de clientes, os horários de clientes. E aqui em cima percebam que eu coloco algumas datas.
Então, essas datas que são essas cores, elas dizem exatamente quais são os meus prazos. Esses prazos que estão aqui em cima na cor roxa, uma cor lilás, né? Sou meio daltônico, vamos lá. Essa cor lilás, são prazos que estão para acompanhamento, são processos que estão suspensos, com período de 6 meses, enfim. Eu estou aguardando o término da suspensão desses processos. Aqui em amarelo, eu deixei aqui porque são processos, são prazos que eu estou com um cumprimento, com um prazo distante, então eu tenho tempo para elaborá-los. Esses que estão em cor de abóbora são processos já elaborados, são prazos já elaborados pelas pessoas que trabalham comigo, os demais advogados e estagiários. Então eles auxiliam e na elaboração fica com essa tonalidade alaranjada aqui, para que eu possa fazer a correção e a distribuição no processo. Esses que estão em azul são petições para serem elaboradas, ou seja, aqui eu tenho o prazo do meu escritório, o cliente ele chega no meu escritório, eu simplesmente atendo, faço atendimento, se toda a documentação estiver ok, o meu prazo para a distribuição do processo é de 2 semanas. Então, uma das reclamações dos clientes com os advogados é que exatamente os advogados não cumprem, eles simplesmente recebem o dinheiro, muitos já estão lá na 4ª, 5ª parcela do recebimento do cliente, ele sequer distribuiu o processo. Então você precisa apresentar para o seu cliente algo diferente. E o que eu apresento para o meu cliente como diferente é o prazo para a distribuição da ação. Então todos os meus processos, eles são distribuídos em até 2 semanas, tá ok? Então preste bem atenção, tente fazer diferente, tá ok? 2 semanas, então é este o prazo. Esses que estão em cinza foram prazos já cumpridos. E se porventura eu tiver um prazo para cumprimento, este prazo ele virá aqui com urgência, ele estará aqui em vermelho, então é uma prioridade que terei aqui para cumprir. Então percebam que uma simples agenda do Google ela pode facilitar a sua vida, levando em consideração ainda que eu vou aumentar a tela e vou mostrar a todos aqui. A agenda do Google, a partir do momento que alguém insere as informações, vejam só, eu tenho acesso pelo celular. Então, qualquer informação que for inserida pelos estagiários ou advogados do seu escritório, quando ele insere a informação aqui, a agenda do Google sincroniza com o seu celular e automaticamente você sabe que aquele cliente te ligou ou que aquela pessoa esteve no seu escritório. Então existe um sincronismo de informações entre as pessoas que trabalham com você no escritório e o seu celular. Então você não precisa ficar recebendo ligações do seu escritório para saber se fulano esteve lá ou não, se tem um prazo a mais para cumprir ou não, tá ok? Essa é uma novidade, é uma ferramenta muito boa para os advogados. Aqui eu vou voltar aqui um pouquinho, eu passei uma para mais, pronto. Eu tenho um sistema de controle de andamentos de processo. O advogado, no início da profissão, ele pode não ter tantos processos, mas no decorrer da profissão, o número de processos aumenta e ele fala, meu Deus, como faço o meu controle de processos? Como consigo verificar os andamentos processuais? Porque eu tenho lá 100 processos e eu preciso acessar o sistema todos os dias para verificar os andamentos ou devo aguardar as publicações pelo tribunal? É óbvio que se você souber daquilo que o juiz está pedindo antes da publicação, você ganha tempo para obter a documentação exigida, porque muitas vezes o prazo de 15 dias não é um prazo suficiente, porque você informa o cliente às vezes ele não se dá conta da necessidade do cumprimento do prazo, tá ok? Então aqui o sistema Promad é um sistema muito eficiente, tá ok? Você cadastra o seu cliente, a partir do momento que você faz o cadastro do seu cliente, você pode emitir ali o contrato, a procuração, tudo de forma automática. Além do que, ele também te dá um controle financeiro, controle de publicações, relatórios de andamento de processo.
É um sistema muito completo. Então aqui percebam que o andamento processual, vejam só, ele vai aparecer aqui. Então eu tenho o número do processo, o juiz publicou um ato, praticou um ato ordinatório, o cartório, já vai aparecer aqui, antes mesmo da publicação no Diário Oficial. Então você consegue se antecipar e saber exatamente quais são os documentos que você precisa para cumprir aquele despacho. Nós temos aqui as publicações por mês, né, que ele te dá também a questão da publicação por mês. Nós temos aqui o controle por cliente, então a partir do momento que você coloca lá o cliente, você tem todos os processos que aquele cliente possui com você. Isso facilita e ajuda muito no controle dos processos. E ele também te oferece uma ferramenta que é um site. Você pode inserir as informações aqui, artigos científicos, todas as suas informações, e ele te permite fornecer ao cliente um login de acesso. Então o cliente ele entra no seu site, faz o login e ele tem acesso a todas as informações do processo dele, exatamente desta forma, tá ok? Então ele consegue controlar todos os processos em andamento. Ele também lhe dá a possibilidade, aqui ó, ele te dá a possibilidade de colocar em cada processo quais foram os custos do processo. Então você pode mencionar exatamente recolhimento de custas para que o seu cliente tenha acesso. Quanto eu gastei neste processo? Olha, de custas você gastou aqui R$177. Mas somente isso, doutor? Não, você também teve despesas do estacionamento, qualquer despesa que você tenha que colocar do processo, você consegue controlar aqui nesse sistema. Você pode também aqui controlar os seus recebimentos. Vejam só, aqui você tem clientes que efetuaram o pagamento e aqui clientes que não efetuaram o pagamento, que estão inadimplentes. Então, veja só, eu vou diminuir mais um pouquinho aqui. Você consegue aqui pelos valores, então ele te dá os valores, aquilo que você tem de inadimplência e todos aqueles clientes que efetuaram o pagamento. É um controle financeiro muito eficiente. Ele também emite relatórios de clientes, então você escolhe qual é o cliente que você quer e ele emite relatórios. Esses relatórios, eles dão uma visão de andamento processual, então você emite ele em PDF e pode encaminhar para o e-mail do cliente com o andamento processual de cada processo daquele cliente. E aqui vejam só, ele te permite exatamente fazer a elaboração do contrato e procuração. Você escolhe no sistema, na etapa final, você escolhe no sistema aqui a procuração, declaração de hipossuficiência e o contrato já pré-elaborado por você, é óbvio, tem um espaço que você deixa elaborado este contrato. E aí você passa a ter acesso, então, e a elaboração exatamente nesses termos. Ele já sai pré-estabelecido o contrato. Você simplesmente coloca aqui embaixo qual é o objeto do contrato e assina tanto o contrato quanto a procuração. Então aqui, estes são as ferramentas, vou voltar aqui um pouquinho, são as ferramentas disponíveis aí apenas por um sistema, que é o sistema do PROMAD, ok? Existem outros sistemas, eu estou passando aquele que eu utilizo, mas se você procurar, existem outros sistemas aí completamente eficientes, tá? Para que você possa obter um resultado positivo no controle dos processos. Então, mais adiante, aqui agora vamos falar um pouquinho sobre os sistemas que você tem disponível. Então, inicialmente, todo o processo ele tem um custo, ele tem um valor de ação e quase todos eles você precisa, quando você não consegue êxito no acordo, você precisa fazer o cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença você precisa atualizar os valores. Então aqui está uma ferramenta que é o DR CalcNet, ele te dá a oportunidade e a possibilidade de efetuar todas as atualizações de aluguéis, de débitos, enfim, todo tipo de atualização você consegue ter acesso por ele. Cálculo de juros, aluguéis, planilha de débitos judiciais, todos os tipos de cálculos eles estão disponíveis aqui
nesse sistema DR Calc. Vamos lá. Nós temos também a atualização monetária disponível pela ASP de forma gratuita. Aqueles que possuem lá, são associados, já possuem acesso ao sistema do Debit, que além de atualização monetária também, ele também é uma excelente ferramenta para elaboração de cálculos trabalhistas, tá bom? Então, está aí mais uma ferramenta disponível. Nós temos o sistema Peritos, que é um sistema também para atualização de cálculos, para elaboração de cálculos trabalhistas. E atualmente nós tivemos a resolução, este cálculo, vejam só, ele foi feito pelo Peritos, então ele te dá toda a atualização, correção monetária, todos os detalhes. Atualmente nós tivemos aí uma alteração por meio de uma resolução do CNJ. E o sistema de cálculo trabalhista agora é feito pelo PJE Calc. Então, só para que vocês saibam, este é o nosso primeiro vídeo. E para todas essas ferramentas que eu mostrei, eu vou montar um vídeo separado. Então, vocês terão um próximo bloco, onde terão um curso apenas do PJE Calc e outro curso apenas dessas ferramentas. Passo a passo de como acessar aí o PROMAD, passo a passo de como elaborar um cálculo, a atualização de um cálculo, tá ok? Então vocês terão vídeos fracionados de cada sistema deste. Então aqui o PJE Calc, vocês terão um curso específico, é uma excelente ferramenta para atualização de cálculo e é aquela utilizada hoje na Justiça do Trabalho, que entra em vigor aí a partir de julho, tá ok? Então, aqui o sistema. E aqui nós temos algumas ferramentas importantes disponíveis pela internet, que no momento da execução do contrato, ou até mesmo antes de propor ação, você já pode, por meio do seu certificado digital, vejam só aqui no cantinho o certificado digital, você pode acessar o site Registradores, e no site Registradores você simplesmente coloca o número do CPF da pessoa que você deseja pesquisar, e aí aqui você pode fazer a pesquisa de bens, a pesquisa prévia de bens, você gasta R$13, você coloca o CPF da pessoa e você vai saber se ela tem algum imóvel registrado no nome dela. Se ela tiver, vai constar lá o número da matrícula. E aí você faz a pesquisa de bens. E você vai descobrir, você vai ter acesso à matrícula atualizada do imóvel, tá ok? É uma ferramenta muito boa para aqueles que pretendem propor uma ação visando aí a indenização por dano material. Nós temos aqui a utilização de empresas que possuem dados sigilosos. Vejam só, nós temos aqui uma ferramenta, é uma empresa que é a Assertiva, e a Assertiva ela trabalha com dados sigilosos. Então eu deixei aqui os dados aqui em negrito, tá? E coloquei somente algumas observações aqui para que vocês possam ter acesso. Essa ferramenta, você tem acesso a todo o telefone fixo, os telefones celulares, incluindo aqui até mesmo aqueles que possuem o WhatsApp. Você possui acesso aos últimos endereços da pessoa, aos e-mails que ela utiliza. As pessoas relacionadas significam graus de parentesco, irmãos. Você tem acesso até mesmo aos benefícios previdenciários, se a pessoa recebe benefício previdenciário. Então, olha aqui, benefícios assistenciais do INSS. Você também tem acesso às participações em empresas, se a pessoa ela possui CNPJ ou não, se ela é sócia em alguma empresa. Se a pessoa possui vínculo empregatício, se ela tem registro em carteira. E também histórico de veículos em nome desta pessoa, incluindo aí a placa do veículo e todos os dados. Tá ok? Agora, vamos lá. Como utilizar essas informações? Você, advogado, tem um contrato com uma empresa, esta empresa ela te oferece as informações, essas informações você assina um contrato de que elas são mantidas em sigilo, tá ok? Então você não pode divulgar essas informações para terceiros sob pena de ser responsável pelas informações divulgadas, mas você pode, tendo acesso antecipado, você já sabe que existe, então facilita a sua pesquisa diante do Poder Judiciário.
Então, se você sabe que existe lá aquele veículo no nome daquela pessoa, você pede para o juiz fazer uma pesquisa renajute, que você sabe que aquele veículo será encontrado e será penhorado. Tá, ok? Então, você antecipa as informações para ter êxito nas execuções. E existe também essa outra empresa, se chama Axis, que é um sistema pré-pago, você se habilita lá, efetua o contrato e deposita determinado valor e também tem acesso a todas essas informações, tá ok? Então são ferramentas de cunho sigiloso e que você deve utilizar com cautela, sempre guardando o sigilo das informações, mas você pode direcionar as pesquisas perante o Poder Judiciário. E aí, como você apresenta o seu escritório de advocacia para os seus clientes? Então, esta é uma técnica utilizada por mim, eu fiz aqui, eu vou afastar um pouquinho aqui, pronto, colocar no cantinho. Então vejam só, como o seu primeiro contato com o cliente, você, antes de fechar um contrato com o cliente ele te chama para uma reunião. Qual é a sua postura? O que você faz? Como você apresenta o seu escritório para essa pessoa? Você precisa enviar a ela uma proposta. Então essa proposta ela é formalizada por e-mail, você pode mandar por e-mail uma proposta, e você cria este layout do seu escritório, dizendo exatamente aqui quem você é, quem somos, quando iniciou o seu escritório, qual é a sua formação acadêmica, a área de atuação sua. Você pode colocar algumas considerações, como por exemplo, eu coloquei aqui algo que chama a atenção dos clientes, que o meu escritório aqui, ele possui os sistemas de cálculos trabalhistas, coloquei aqui que o meu escritório possui um seguro de responsabilidade civil. Esse seguro de responsabilidade civil, ele visa indenizar o cliente por eventuais erros cometidos pelo advogado, por advogados contratados, correspondentes, perda de documentos, enfim, até mesmo erros de cálculos em execuções. Qualquer erro que o advogado vier a cometer, o escritório tem um seguro de responsabilidade civil e o cliente ele não será prejudicado com isso. Isso traz mais segurança para o cliente, tá ok? Aqui eu coloquei a forma como trabalhamos. Então eu menciono para o meu cliente a quantidade de processos que tenho, apresento um gráfico e aqui eu quero deixar bem claro, tá? O advogado ele não trabalha com resultado. Ele não trabalha com resultado. A profissão do advogado ela é uma profissão de meio, é de acordo com os documentos e provas obtidas, é que ele propõe a ação, então ele não dá a garantia de resultado. Todavia, lembra aquele livro que eu coloquei no começo do vídeo? Então, com base nele eu montei uma planilha e com base nessa planilha eu tenho aqui uma quantidade de êxitos de processos. Então eu coloquei aqui processos com êxito, processos sem êxito, processos arquivados e acordos. Então, eu tenho como mostrar para o meu cliente o meu desempenho como profissional e tenho como justificar isso, tá ok? Fora isso, eu apresento para o meu cliente que faça um controle desse também dos processos dele, apresentando até mesmo um cronograma de economia de processo. Então, qual é a vantagem econômica que ele teve, quais foram as perdas, processo por processo. Então, na esfera trabalhista, por exemplo, os clientes na área empresarial, os empresários eles dizem o seguinte: nossa, mas eu fiz tanto acordo trabalhista e eu não vejo resultado positivo. Aí você vai lá e apresenta para ele uma planilha detalhada, dizendo a ele: olha, veja só, eu lhe dei tantos R$ 1.000 de lucro em 6 meses em acordos trabalhistas. A sentença, o seu prejuízo foi esse, nós economizamos tanto, então você consegue dar um parâmetro para o seu cliente dos resultados do seu escritório, tá ok? Enfim, e aqui eu coloco ao final aqui o site e também as informações para controle de processo. Vejam só aqui, conforme eu havia mencionado, então aqui em cima eu tenho a quantidade de processos, processos trabalhistas, cíveis, processos federais, fazenda pública, criminais, outros e extrajudiciais. Então, eu apresento o gráfico para o meu cliente e explico para ele: olha, o meu objetivo é
colocar o seu processo aqui, nesta fileira de êxitos. Aqui, esta fileira, essa barra de processos improcedentes, você precisa ter ciência de que, se você tem aqui, por exemplo, eu tenho 96 processos aqui que foram improcedentes, e aqui eu tive 333, essa planilha não está atualizada, tá, gente? Subiu um pouquinho aí os números de processo, mas enfim, destes 96 processos aqui, eu preciso no mínimo ter uma margem de que 50 deles, os meus clientes, estavam convictos de que o processo poderia ser julgado improcedente, só que ele não tinha outra alternativa, ele não tinha escolha. Ou ele ajuizava a ação e corria o risco, ou então ele simplesmente deixava de discutir o direito dele perante o Poder Judiciário. Então, e o restante, então, Rogério, se você disse que 50 no mínimo essas pessoas tinham ciência, aí sim, o restante, você como advogado, também acreditava que o processo seria procedente, mas que porventura o Poder Judiciário julgou de forma improcedente e você recorreu e não conseguiu. Você precisa saber qual é a sua margem de demandas de êxito e de processos improcedentes, tá ok? Para ver se você está errando em alguma coisa, alguma tese, quais são os meus erros cometidos para poder melhorar essa realidade. Então aqui, vejam só, eu consigo separar por área do direito, então aqui em processos trabalhistas, vejam só, êxito e aqui acordos, olha a quantidade de acordos. Aqui processos civis, êxitos, sem êxitos e acordo. Processos criminais eu faço pouco, são poucos casos criminais, êxitos, improcedentes e acordos. E aqui, ao finalzinho, vejam só a diferença de processos com a Fazenda Pública. Olhem aqui a quantidade de processos improcedentes. Advogar contra a Fazenda Pública, aquele que se advoga contra a Fazenda Pública sabe muito bem que é muito difícil obter resultados positivos em processos que envolvem o Estado. Eu não vou dizer porquê, né, eu tenho na minha opinião, mas não convém aqui ao caso mencionarmos sobre isso. Aqui então, eu tenho como é formada a planilha, tá ok? A planilha eu coloco exatamente a pasta, o nome do cliente, o número do processo e aqui êxito, sem êxito, depois eu monto aquele cálculo, tá ok? Eu vou deixar para vocês aí um modelinho dessa planilha em anexo aqui no link, no curso. Então vocês vão ter acesso a uma planilha desta em branco para que vocês possam apenas preencher e já ter essas informações aí. E faço a mesma coisa para cada cliente. Então cada cliente empresarial, cada cliente empresa, que eu tenho vários processos, eu também tenho o controle para passar ao cliente esse feedback. Todo final de semestre você vai lá e você consegue mostrar a ele, vejam só aqui. Então, eu consigo mostrar para o cliente quais são os resultados. Então, este cliente, por exemplo, ele teve uma economia de R$1.600.000. O previsto em sentença seria R$2.600.000. E aqui, ele fez acordos, os acordos dele, o gasto que ele teve foi de R$1 milhão. Então, ele teve uma economia de R$1.600.000. Então, eu apresento para o cliente este gasto. Ele fala, poxa, mas eu fiz tantos acordos? Sim. Você fez acordos, mas os acordos foram acordos que tiveram uma economia para a empresa. Então fica muito mais fácil você argumentar com o seu cliente sobre os resultados do seu escritório. E aqui, por fim, procure um corretor de seguros e busquem saber sobre as questões da responsabilidade civil. O advogado recém-formado ele tem muito medo de errar. Nós também temos. Eu também tenho. Não me considero um advogado experiente, estou no mercado há 8 anos, mas tenho um pouquinho de prática, né? Esses anos eu tive um pouquinho de prática. Eu não posso dizer que não cometi erros. Eu já cometi erros processuais, sim. É muito comum você cometer erros. É com erros que você aprende. Às vezes você recebe um despacho um pouquinho mal educado, você fica nervoso, mas às vezes também você vê erros de juízes, erros de serventuários, e aí você também precisa relevar. Isso faz parte, nós somos seres humanos, estamos submetidos aos erros, né? Você não pode cometer erro por dolo,
né? Então você precisa esgotar todas as pesquisas para evitar cometer um erro. Então, os advogados recém-formados possuem muito receio de errar. Ai meu Deus, mas e se isso acontecer? Ai meu Deus, então vejam só, aqui está uma ferramenta que vai te trazer um pouco mais de tranquilidade. Você pode, eu até deixei disponível aqui. O prêmio, esse seguro, a cobertura dele é de R$100.000. A categoria, esfera civil, penal, trabalhista, família, proteção de serviços para instituições financeiras, comercial e empresarial. Franquia reduzida, R$2.000. Então eu pago uma franquia de R$2.000 e ele me cobre aí prejuízos até R$100.000. Pagamento parcelado, 12 vezes no cartão de R$160. Então vejam só, você paga aí uma quantia de R$160 e coloca a sua cabecinha tranquila no travesseiro e sabe que qualquer prejuízo até R$100.000 o teu seguro ele irá cobrir. Isso porque eu estou dizendo, é muito comum. Eu tive, nesses 8 anos, eu tive apenas um caso em que tive que acionar o seguro, que foi um dia em que efetuei um cálculo trabalhista, um estagiário fez o cálculo, passou por mim batido, eu não vi, não me atentei a isso. Também não me lembro se foi erro do estagiário, também pode até ter sido o meu esse erro. E passou a data inicial para cômputo do cálculo foi superior e acarretou uma diferença no cálculo de R$80.000. Tá ok? O juiz condenou em sucumbência e na sucumbência proporcional ao excesso da execução. Então, o que eu fiz? Eu avisei a minha cliente, expliquei para ela sobre este erro cometido pelo meu escritório, dei entrada no seguro e disse a ela que o seguro iria entrar em contato para solicitar documentos, enfim, para todo o trâmite. Resultado disso, a minha cliente ficou muito satisfeita, ela não conhecia, ela desconhecia dessa questão do seguro, ela não ficou com prejuízo nenhum, o meu escritório foi ressarcido dos prejuízos, a cobertura, o seguro ele cobriu, me indenizou sobre aquele erro cometido e fiquei com a minha consciência tranquila perante o cliente, perante a sociedade, ou seja, eu cometi um erro, mas ninguém com aquele erro foi prejudicado. Então, vale a dica, é bom que vocês passem a utilizar o seguro, pesquisem, porque é uma ferramenta também muito importante, tá ok? Aqui estão as coberturas do seguro, ressarcimentos especiais, despesas com ações judiciais, indenizações de acordos, danos a documentos de clientes, então se você vier a perder algum documento, atos intencionais de colaboradores, ou seja, se algum estagiário, advogado vier a fazer alguma coisa, rasgar um documento por dolo, ele quer te prejudicar. Calúnia, injúria, difamação, pagamentos suplementares, quebra de propriedade intelectual e aqui advogados correspondentes. Ou seja, você contrata advogado correspondente lá na Bahia para ele comparecer a uma audiência e ele não vai. A responsabilidade continua sendo sua. Então, o prejuízo que ocorreu para o seu cliente, você aciona o seguro e o seguro irá indenizar o seu cliente do prejuízo. Tá ok, gente? Então, olhem só a importância deste seguro. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento ético. Se você pretende iniciar a advocacia, eu coloquei aqui este videozinho daquele caso do Neymar, do advogado carregando a cliente no colo. Você não precisa carregar o seu cliente no colo, tá ok? O comportamento advogado-cliente deve ser pautado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O comportamento advogado-cliente, ele deve ser pautado pela ética, pela transparência, tá ok? O advogado, ele precisa deixar tudo bem transparente para o seu cliente no momento da celebração do contrato. Ele precisa esclarecer exatamente quais são os riscos da demanda, ele não pode... É muito comum que o cliente diga, mas qual é a porcentagem? É muito comum. Se você tem conhecimento da demanda e sabe que aquela demanda é uma demanda favorável, você até pode dizer ao cliente, olha, eu já tive a experiência de 10 casos que eu já tive, eu consegui ganhar 80%. Não significa que o seu caso é de 80%, mas já ocorreu, já teve julgamentos assim. Evite dar ao seu cliente resultados, tá ok? Faça um relatório, né, um documento de entrevista do cliente, documente aquilo, porque muitas vezes o cliente, no desespero, ele está com um problema.
ele menciona para você informações, você coloca essas informações no processo, e aí no final do processo, se a demanda é improcedente, ele vai dizer que não disse isso, que não foi bem isso que aconteceu. Então, busque documentar-se, busque obter provas daquilo que foi dito ao cliente, perfeito? Para que o cliente não diga depois que você não o orientou, que você não disse que isso ia acontecer. Então, é uma garantia que você tem. E aqui eu coloquei comportamento advogado-advogado. O seu colega, ele não é, o advogado, ele não é o seu inimigo. O colega que está do outro lado, ele não é o seu inimigo. Você pode sim ter um advogado do seu lado, você muitas vezes faz amizade com um advogado, então não tenha o colega como inimigo, o tratamento deve ser cordial, você deve ter humildade perante o colega, tá ok? Muitas vezes os advogados eles acabam deixando de obter oportunidades em razão da arrogância. Não sejam arrogantes. Muitas vezes recebo aqui no meu escritório ligações de advogados de todo, eu recebo ligações de todo o país, advogados da Bahia, do Rio de Janeiro, que buscam informações de publicações minhas na internet. Então, um artigo lá sobre requisição de pequeno valor, um processo meu que eu obtive êxito, eles ligam querendo saber, doutor, como o senhor conseguiu fazer isso? E eu passo todas as informações para o colega. Eu não vejo o advogado como um inimigo, como alguém que possa tirar os meus clientes, muito ao contrário. Estou, inclusive, fazendo este vídeo, fazendo este curso, exatamente para quê? O quanto mais advogados profissionais e competentes tivermos, melhor será a cobrança dos nossos honorários. Por quê? A tendência é que advogados despreparados passem a cobrar menos, ele tem receio de cobrar porque ele é incompetente, é isso que acontece. Então, acaba desvalorizando a nossa classe. Então, o quanto mais conhecimento tiver, melhor. E aqui eu menciono sobre alguns comportamentos éticos. É bom que o advogado tenha acesso, entre no site da OAB e veja os julgamentos do Tribunal de Ética. Aqui eu menciono exatamente o que o advogado pode fazer, o que é possível fazer como publicidades no Facebook. Por exemplo, você não pode fazer aí uma publicação, você não pode publicar no Facebook que você teve êxito em uma demanda. Você pode fazer uma publicação assim, olha, estou no fórum, você pode até colocar uma tese. Olha, a tese de hoje é tal, vamos para a batalha. Você ouve muito, você vê muitas publicações nesse sentido. Mas existem advogados que publicam sentenças, eles publicam sobre a vitória, mais uma vitória do meu escritório de advocacia. Isso viola claramente o código de ética. Você não pode publicar as suas vitórias. As informações publicadas no Facebook devem ser de cunho informativo. O advogado ele só pode divulgar conteúdo mencionando o seu nome e identificando lá a sua OAB. Tá ok? Jamais dizer entre em contato comigo. Esses dias eu vi advogados estão simplesmente sorteando, gente, estão sorteando defesas, processos, não, a cada clicada, as 10 primeiras curtidas e compartilhamentos terão acesso a uma consulta. O que é isso? Nós devemos lidar com um comportamento ético na advocacia. Então aqui eu coloquei aqui uma outra publicação que envolve a questão também de publicações de escritório de advocacia. Então está aqui, a criação e manutenção de páginas de advogado ou escritório de advocacia no Facebook por si só não configura infração ética, desde que, obviamente, sejam observados os princípios e normas que regem a publicidade dos advogados em geral. O responsável pela página, portanto, deve disponibilizar informações com caráter objetivo e sem a finalidade de angariar clientela, resguardar a dignidade da profissão e o sigilo das informações que lhe foram confiadas por seus clientes e respeitar os limites e condições impostas pelo Estatuto da OAB. Ou seja, você pode ter uma página na internet, mas as informações ali divulgadas devem estar pautadas no código de ética, tá ok? Então,
não vamos aí colocar as vitórias do escritório, mais uma vitória, venha, nós estamos promovendo tal ação, isso pode lhe acarretar aí um procedimento disciplinar e você pode ter que se justificar lá no Tribunal de Ética, tá ok? Então aqui eu coloquei uma publicação minha, eu estive lá no fórum e fiz um textinho dizendo lá sobre reconhecimento de vínculo. Então eu coloquei aqui, o que você faria? Apresentei um caso para as pessoas, para os meus alunos, e coloquei, olha, nós temos um caso assim, o que você faria? E coloquei várias opções para que eles pudessem discutir qual é a opção dele. E na verdade eu sequer estava nesse dia tratando de um assunto como este no fórum. Eu aproveitei a oportunidade que estava ali e joguei aos alunos, aos meus seguidores, uma discussão para que todos pudessem apresentar ali qual era o parecer, o que eles fariam se estivessem no meu lugar. Tá ok? Aqui, um vídeo que eu publiquei na internet. Então, eu mencionei exatamente, você sabe o que fazer quando um técnico da concessionária de energia elétrica bate na sua porta para uma inspeção? Não sabe o que fazer com as cobranças indevidas de energia? Então assista o vídeo. E aí eu menciono no vídeo o que eles podem e o que não podem fazer. Olha, gente, então é ilegal que o concessionário entre na sua casa, é ilegal que ele retire, ele não pode retirar o relógio sem colocar no lacre, você deve buscar auxílio da Polícia Civil para que esse relógio seja apreendido para a Polícia Civil, para que se passe por uma perícia do Poder Judiciário, não uma perícia unilateral da empresa. E eu menciono apenas essas informações para a sociedade, tá ok? E aqui também coloquei aqui mais algo muito importante para você que está iniciando a advocacia. Então, aqui exercício regular da profissão. O bacharel em direito não pode, sob qualquer hipótese, prestar consultoria jurídica, que é a atividade privativa da advocacia sob pena de cometer crime de exercício legal da profissão. O que é importante aqui, você que está iniciando, se você não pretende e não tem condições de abrir um escritório, tome cuidado com quem você vai trabalhar. Porque existem no mercado pessoas que prestaram o exame da ordem, não foram aprovados, mas conhecem muita gente e acabam contratando advogados recém-formados que possuem a carteira da OAB, e aí o cara ele fala, não, o escritório é meu, eu administro o escritório, mas eu não advogo. Ele angaria clientes, ele não tem a OAB. Tá ok? Essa pessoa está cometendo exercício irregular da profissão e isso é crime também. Tá ok? Então, muitos advogados acabam respondendo por processo no Tribunal de Ética porque alguns acabam até entrando no contrato de assessoria jurídica junto com essa pessoa que sequer tem a OAB. E aí ela participa do contrato, consta na procuração, coloca o nome dela na procuração e ainda consta lá os dados bancários do suposto dono do escritório que sequer advogado é. Então, o exercício da advocacia é privativo do advogado. Então, se você for trabalhar para alguém, pesquise, saiba se essa pessoa ela tem a OAB ou não. Pesquise no site. Se essa pessoa ela não tiver a inscrição dela nos quadros da ordem, significa que você está caindo em uma roubada. Saia desse escritório e denuncie, faça uma representação deste indivíduo na OAB e também na delegacia de polícia, porque ela está cometendo um crime, tá bom? Então, este é o vídeo inicial do nosso curso. Eu vou disponibilizar agora de forma separada dessa nossa primeira etapa do curso, que versa sobre os desafios do jovem advogado. Então, toda a estrutura de um escritório de advocacia na primeira etapa do curso. Posteriormente, vocês terão um curso específico de cálculo trabalhista. E logo na sequência, vocês terão as demandas na esfera civil. Então, todos os processos, quais são as dificuldades que você possui na esfera civil? Ah, eu tenho dificuldade numa ação de uso capião, eu nunca fiz uma ação de divórcio,
uma ação de alimentos, uma ação indenizatória. Então eu vou demonstrar a todos por vídeos separados de cada processo. Por exemplo, em uma ação de uso capião, como você deve atender o seu cliente, quais são os documentos que você deve exigir até o final, até o peticionamento no sistema ESAGE. Reclamação trabalhista, mesma coisa, nós teremos um curso voltado apenas para os processos trabalhistas. Como elaboro um recurso ordinário? Como acompanho uma perícia, não acompanho uma perícia? Como elaborar uma reclamação trabalhista? Como inserir os pedidos? Como efetuar o peticionamento no sistema? Além de que também vou apresentar a todos aí como fazer isso em todos os estados praticamente. Os estados mais difíceis, Rio de Janeiro, o sistema do Tribunal de Justiça do Paraná, Projude, todos os sistemas que são diferentes, nós vamos apresentar como se peticionar. A elaboração de custas de processo, tá ok? Vou deixar disponível também a elaboração de custas de processo, isso no primeiro módulo. E posterior, em cada módulo, vocês terão aí um curso específico. Então, na esfera civil, as principais ações cíveis, com todos os documentos, atendimento de cliente, todas as experiências que tive nesta área. Na esfera trabalhista também farei isso. E nas outras áreas do direito, nós teremos outros professores que farão comigo uma parceria e também lhe darão aí todas as ferramentas para o início da advocacia, tanto na esfera penal, no direito previdenciário, direito imobiliário. Então nós teremos aí advogados parceiros que farão aí o seu vídeo, a sua aula, a sua explicação de como montar, como anexar os documentos, quais são os documentos necessários, tudo isso para facilitar um pouquinho a sua vida, tá ok? Então, se você gostou do curso, inicialmente aí dá um clique no ok aí, divulgue para o seu colega, compartilhe o curso, porque eu conto com vocês para o sucesso desse projeto meu, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima.